Cavalos são levados à Prefeitura de Jardinópolis como forma de protesto. Quantidade de animais soltos nas ruas da cidade tem aumentado nos últimos meses e trazido riscos quanto aos bichos, tanto para eles, quanto para a sociedade também. Um jovem luta pela vida após um acidente lá na cidade. Não é montagem. Essas são imagens reais de um cavalo na recepção do Paço Municipal de Jardinópolis. Ele chegou até a defecar no local. O animal foi levado até a prefeitura depois de ser encontrado com um potro circulando livremente pelas ruas da cidade por essa professora. Ela conta que tentou acionar o Disque Denúncia para recolhimento, mas, como sempre, não foi atendida. A atitude serviu ainda como forma de protesto. Nós tivemos vários acidentes envolvendo esses animais e o último que aconteceu, estamos aí com uma vítima grave, que é o meu vizinho, tá, de 28 anos, e aí resolvemos, em forma de protesto, pegar um desses animais que estavam soltos, levar até a prefeitura. E aí correram, tomaram providências, inclusive o diretor do trânsito ligou para a empresa, ele foi atendido imediatamente quando ele ligou. E aí eles foram até a prefeitura e recolheram os animais. O vizinho que ela se refere é Leonardo de Lima Oliveira, de 28 anos, filho da Tânia. Ele é frentista e estava indo trabalhar de moto na última sexta-feira, quando se acidentou. Ele estava saindo do bairro São Lucas para pegar essa vicinal, que é do lado da Costa Curta, ali no Distrital. O lugar é muito escuro, um pedaço muito escuro, uma pastagem. E ele com o colega indo embora, o colega que me fala que só sentiu ele voando da moto, o impacto foi muito forte, sabe? O impacto foi muito forte, eram 3 cavalos na pista. Meu filho caiu da moto e essa queda aí acabou ferindo muito a cabeça dele. Teve 3 traumas no crânio. E está em estado grave. Leonardo está na unidade de emergência do Hospital das Clínicas em coma induzido, depois de passar por cirurgias na cabeça. Os cavalos correram e o dono não foi encontrado. A mãe, angustiada, faz um apelo. E meu filho todo machucado por causa de inconsequência de pessoas que querem ter um bicho e um coitado desses bichos que também são vítimas. São vítimas porque são irracionais. Prende, gente, prende. Meu filho está em coma, induzido, em estado grave. Eu nem sei se ele volta para mim. Nessas horas, os donos não aparecem. Quando acontece a fatalidade, piorou, são animais, como se dizem, abandonados. Que também são as vítimas da situação, porque não têm noção do perigo. Querem ter bicho? Tenham, pode ter. Mas façam um bom cercado para que eles possam ter suas pastagens sem correr risco também e causar risco para outros, não é verdade? Porque nós pagamos todos os nossos impostos. E agora, uma situação dessa, a gente liga, eles ligam, não aparece ninguém. Desde maio de 2022, foi publicado um edital de notificação que proíbe a criação e a livre circulação de animais de grande porte em espaços públicos da cidade. Os bichos encontrados nessa situação seriam recolhidos pela prefeitura através de uma empresa terceirizada e somente liberados ao proprietário após pagamento de multa e custas do serviço. Mas o que se vê pelas ruas de Jardinópolis é bem diferente disso. No centro da cidade, nos bairros mais afastados, muitos animais, inclusive em bandos, tá? De 2, 3, 6 cavalos de uma vez só. Nós temos informações de Jurucê também, que tem, tá? E temos um Disque Denúncia, a qual a prefeitura contratou uma empresa terceirizada para fazer a recolha desses animais, porém a empresa não atende os munícipes. Nós cansamos de ligar no telefone, que está no site, e eles não atendem. A terceirizada é responsável pelo recolhimento desde outubro do ano passado e já capturou mais de 40 animais. O serviço custa R$ 12 mil por mês.
O contrato com a prefeitura prevê que a apreensão seja feita em até 40 minutos depois da solicitação. Se estão pagando uma empresa terceirizada, por que esse pessoal dessa empresa não está monitorando, dando suas voltas nas ruas para estar vendo os animais e pegando os animais da rua, tirando os animais da rua? Cadê essa empresa? Cadê o órgão público que não se manifesta? Aí é só pessoas sofrendo, pessoas sendo mortas, os próprios animais também sendo mortos e ninguém toma providência nenhuma. Esse tipo de problema se espalha pela macro-região. Ribeirão Preto já registrou diversos acidentes por conta de animais soltos e a quantidade só aumenta. Em Sertãozinho, o munícipe registrou diversos cavalos andando livremente pela avenida, pastando no canteiro central. Já em Barrinha, um animal foi parar dentro da unidade mista de saúde. É comum encontrá-los nas principais ruas da cidade. É muito revoltante, tá? Porque pelo fato de vários acidentes terem acontecido, muitas pessoas já tiveram seus veículos danificados, tá? Por esses animais. E aí é um absurdo, a população reclama direto, nós reclamamos direto, mas infelizmente a administração não toma nenhuma atitude, não cobra da empresa e a Câmara de Vereadores, que deveria fiscalizar esse tipo de serviço, também é omissa nessa situação. Alice Carvalho, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. Conosco para falar mais sobre esse assunto no nosso núcleo de jornalismo está a doutora Ademar Padrão, advogado. Doutora, a população de Jardinópolis chegou ao extremo de levar um cavalo na recepção da prefeitura como forma de protestar. Nós estamos falando de um problema que afeta toda a população, já que esses animais podem sim causar acidentes e até acidentes graves, né? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, e a todos que acompanham e assistem o Jornal da Clube no dia de hoje. André, eu começo dizendo o seguinte, foi uma manifestação, um protesto inteligente e ele foi bem pontual. Nós temos aí um motivo muito grave que tem a mãe esclarecendo, mostrando o resultado dessa falta, de um lado, de um compromisso pessoal do proprietário desses animais e do outro, o compromisso público, que é, na verdade, aquele do qual esperamos que seja realmente cumprido para a finalidade de proporcionar a segurança pública, né? No sentido do trânsito. Então, veja, André, quando o município, que é o detentor da obrigação legal de cuidar dessa questão, quando o município ele não cuida ou cuida de maneira abaixo do mínimo, o resultado final, infelizmente, é esse. E no caso, estamos falando de uma questão que envolve trânsito, cuja legislação, no artigo 1º, determina que a responsabilidade do trânsito seguro é do poder público. Então, veja, não pode continuar uma situação dessa da forma que está e existe, inclusive foi muito bem colocado por uma entrevistada, existe uma questão prática, pontual, de como se procede à fiscalização desses animais, que deveria ser de uma maneira ostensiva, conforme ela mesma mencionou, e não apenas pontual, depois que o fato é constatado pelo munícipe. Então, existe sim um erro comportamental dos proprietários, que são os responsáveis pelos animais, mas também da administração pública na questão da segurança do trânsito. Muitos acidentes, como eu disse lá no comecinho, têm sido registrados por conta desses animais soltos. Quem responde, doutor, pelos danos causados e, pior do que isso, né, pelas vidas afetadas? No primeiro plano, o proprietário do animal, André, é o responsável, está no Código Civil de 2002, no artigo 936. Então, tudo que for decorrente de um fato que envolve um animal solto pela cidade ou em qualquer região, até inclusive localidades mais distantes, é a responsabilidade do proprietário. Só que, digo de novo, no caso da segurança do trânsito, que é também uma das questões abordadas agora nessa reportagem, o município tem sim a responsabilidade de cuidar desses animais no sentido de fazer a imediata remoção quando eles se encontram soltos. Isso não pode acontecer e não é só Jardinópolis, Barrinha, Ribeirão Preto, temos muito fatos relacionados aos animais e lembro também que inclusive não são só os de grande porte como cavalos, cachorros também e outros animais causam problemas no trânsito. Então a responsabilidade do proprietário ela é civil direta, mas da segurança do trânsito é do município que cuida do trânsito na cidade.
Existe, doutor, uma lei municipal que proíbe a criação e até a livre circulação desses animais em áreas urbanas, mas basta uma visita lá nos bairros para encontrá-los caminhando livremente. Afinal, aí sim uma responsabilidade da prefeitura, né? Sim, e já dizia Rui Barbosa, né, de que valem as leis se não há quem as faz cumprir. Então, nesse caso, novamente, é uma questão de política pública e que obriga o ente público, no caso a prefeitura municipal de cada cidade, a fazer o cuidado necessário, se for o caso até contratando terceiros, que é a questão de Jardinópolis, mas desde que seja dentro de um regramento que seja efetiva a fiscalização e a prevenção. Porque depois que acontece o fato, não interessa para ninguém, principalmente para o munícipe, André. Lá tem inclusive o mesmo serviço que tem aqui em Ribeirão, o serviço terceirizado. Lá em Jardinópolis a empresa recebe até R$12 mil por mês. É inadmissível que não se atenda pelo menos o telefone, né, num chamado como esse de emergência para recolher o animal. Se o terceirizado está abaixo do que foi exigido para o serviço que ele presta, cabe também ao município fazer o quê? Chamar esse terceirizado e adequar a questão. Caso contrário, contrata-se outro. Agora, nesse caso, precisa ver se realmente o município, que é o detentor dessa obrigação, colocou para o terceirizado a forma de poder atuar e melhorar a questão. Muitas vezes o direcionamento da empresa prestadora de serviço não é também o correto e o adequado. E o prestador acaba seguindo aquela questão trivial que no final dá nisso que estamos assistindo agora, né? Doutor Ademar Padrão, advogado, agradeço a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima, doutor. Eu que agradeço, um bom dia a todos, André. Igualmente.